Salve pessoal, vocês que acompanham o Limoeiro 2021, estamos hoje no Museu Araçatubense de Artes Plásticas, o MAAP, recebendo a artista multimídia Flávia Bachix, que compartilha com a gente, através da arte que expressa, suas experiências, experimentações e encontros. Tempo, semibreve fermata entre colcheias. Tempo, 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 pausa. Eu sou Flávia Bachix, artista multimídia. Eu segui o ar por me agarrar à vida. Fiasco. Me faltou. Me venceu. E se foi. Evaporado. O artista multimídia é aquele que utiliza de muitas ferramentas para traduzir o que ele observa do mundo. Hoje eu considero que eu tenho um pouco de fotografia documental no meu trabalho. No entanto, um fotojornalista, por exemplo, ele documenta uma cena pronta, né, que está ocorrendo à frente dele. Eu crio uma cena, diferente do fotojornalista, eu crio uma cena para ilustrar aquilo que eu sinto sobre os eventos que eu vejo no mundo, para traduzir os meus sentimentos a partir daquilo que eu produzo, seja com fotografia, com vídeo, utilizando pintura, scanner, tudo que está ao meu alcance hoje e que pode me ajudar nesse processo, eu utilizo. Acho que isso fala um pouquinho sobre o que é ser um artista multimídia. Novas mídias, transmídia, acho que qualquer denominação cabe nesse sentido. Eu me considero um bloco de argila sendo moldado um pouquinho a mais todos os dias, com muito ainda a ser lapidado. Eu vivo em constante processo de investigação pessoal e interpessoal. Não vivo um processo de execução constante. Eu acho que a investigação, a alimentação do processo, ela é constante, ela é 24 horas por dia, diferente da execução. Há lampejos e necessidades de leitura, de silêncio, de vazios, de concentração, de meditação. E isso muitas vezes não é tão confortável, aliás não é nada confortável, porque tudo que eu faço, tudo que um artista faz, nasce de uma inquietação. E muitas vezes eu gero esse processo para mergulhar mais a fundo, porque meu maior medo, acho que ficar na superficialidade das coisas. Eu tento, embora nem sempre eu consiga, mas eu tento sentir tudo o que sai de mim para poder ter verdade no que eu produzo. Eu sou conscientemente perdida. Eu sei de onde eu quero partir, mas que caminho eu vou traçar para chegar, não sei onde, eu deixo o universo me guiar um pouco. Na verdade,
eu conheço o conceito inicial, a minha ideia, a minha necessidade inicial, mas como isso vai ser desenvolvido, o próprio processo em si, ele gera meios e gera novidades, então eu deixo que isso aconteça, o acaso entra nesse processo também de uma forma muito potente. E muitas vezes ele é muito mais surpreendente do que algo planejado inicialmente. O conceito ele deve ser pensado. Eu sei sobre o que eu quero falar, mas eu deixo que as coisas me inundem durante essa caminhada, né? Até porque eu estou falando de sentimentos, né? E essa flutuação, ela acontece, é natural. Então, eu não tiro isso do caminho, eu deixo isso acontecer. E, como eu disse, assim, o conceito ele é claro, mas o que eu vou fazer, eu já não sei. Como eu vou fazer, eu não sei. Então, muitas vezes eu tenho a ideia e eu parto de uma fotografia, por exemplo, da captação de uma imagem digital, mas aquela ferramenta única, ela não consegue expressar tudo o que eu quero. Então eu trago pintura, ou eu trago poesia, eu trago vídeo para poder complementar esse processo. E às vezes é difícil perceber quando é a hora de parar, mas tem um momento exato, tem um momento em que a produção fala com você e te fala: eu agora sou um organismo, eu estou independente de você e ok, a gente chegou em algum lugar. Trabalhar com arte conceitual, ela permite um campo de expansão muito grande, porque eu não tenho um briefing, eu não tenho um contratante, eu faço para mim, eu faço como um relato sobre as coisas que eu penso mesmo. Então, eu não me deixo censurar, no sentido de... Isso eu não posso dizer porque meu contratante não trabalha com essa linha, eu não tenho esse muro. E então, os muros que eu tenho são internos e eu acho que eles não são vilões. Eu enxergo esses muros, esses limites como algo a ser superado. Eu acho que se a gente não tiver essa motivação de superação, né, as coisas não andam, não acontecem. E isso também é um ponto específico na vida do artista. O artista não é artista só quando ele pega a câmera, o pincel ou o instrumento, não. Ele é 24 horas, né? Ele vive, ele respira, ele ama, ele odeia a arte. Então, odeia no sentido de que há momentos de conflito mesmo, em que ela te exige presença em algumas fases que você está querendo ausência. E essa é a superação maior, assim, do processo. Estar presente, estar consciente, estar avaliando, né, em tempo integral todos os sentimentos a que a gente está exposto o tempo todo. Então, é um processo constante de investigação. Olha, eu tento trabalhar a minha autocrítica o tempo todo. Eu nunca fiz aula de pintura,
Não desejo, assim, não desejo, acho que não é a palavra, porque adoraria pintar uma tela maravilhosa. Mas o que eu faço não me pede técnica extrema, por exemplo. Eu não sei diluir uma tinta, mas eu sei pegar uma tinta, qualquer pigmento, e colocar sobre uma tela, uma superfície, qualquer que seja, com o meu conceito, com o meu sentimento. Então, eu já passei uma fase de me frear e falar, poxa, isso aqui eu precisava falar, eu precisava colocar som nessa imagem. Poxa, mas eu não tenho um gravador de áudio. Ok, mas eu posso trabalhar de uma outra maneira. Eu posso depois pensar em tirar esse ruído numa fase outra de produção. É o ideal? Não, mas não pode ser o que freia o processo. O importante, é claro que quando o conceito é muito bom, quando a ideia é muito boa, a técnica ela tem que estar a serviço do conceito. Então, se eu estou dizendo algo que é muito potente, mas que a técnica de um pintor clássico não está presente ali, ou o melhor Fresnel não está presente na filmagem, ou não importa. Para mim, na minha área, no que eu faço, o que eu tenho me basta por enquanto. Pode ser que isso se modifique. Acredito que não, pelo traço de personalidade que eu tenho hoje, que eu trago dentro do que eu faço. Eu já me freiei um pouco, hoje em dia não mais. Eu busco falar tanto de liberdade, como é que eu vou ser contra o que eu falo dentro do meu próprio processo. Então, eu faço. Só faço. A questão de usar o meu próprio corpo na maior parte dos trabalhos que eu faço, acho que veio de uma necessidade, de uma viagem de autoconhecimento, sabe? Agora, eu tenho alguns projetos em andamento que envolvem outras pessoas e foi incrível executar, foi uma experiência completamente diferente do que eu faço quando eu estou à frente da minha câmera, filmando a mim mesma ou fotografando, enfim. Mas é isso, né? É uma viagem de autoconhecimento. Muitas vezes eu conheci uma Flávia à frente da lente que eu não conhecia. Eu planejei, eu planejei e executei de uma forma diferente. Eu planejei uma pessoa, um personagem na frente da câmera, e quando esse corpo foi para frente da câmera, ele tinha outras coisas com outra potência a dizer. Então, me salvou o fato de me usar como objeto da minha produção, me salvou de fases difíceis que todos nós passamos, e me salva até hoje, todos os dias, porque embora eu não esteja todos os dias na frente da lente, eu consigo muitas vezes me olhar de fora, como se eu fosse outra pessoa olhando para dentro desse processo, e o que esta pessoa que está falando essas coisas ou fazendo essa pose ou
pensando isso, quem é essa pessoa? O que é que ela quer com o mundo? O que é que ela pensa do mundo? Então, é muito forte. E não, eu não espero mudar nada. Ninguém tem esse poder, né, de mudar o outro, de mudar o mundo, talvez, a não ser em coletividade. Mas eu espero que com o que eu faço, quem esteja ao meu lado, talvez no meu micro quintal, não gosto de pensar tão maior que isso, mas talvez ali no meu micro quintal olhe e tenha vontade de questionar coisas. Não tenho a pretensão de imaginar que alguém vai olhar alguma coisa que eu fiz e a partir disso eu tô diferente. Não, mas que se questione também, sabe? Que leve esse processo de quem eu sou, o que eu quero, o que eu penso, para onde eu vou, para outras pessoas, tanto quanto o próprio processo trouxe para mim mesma. Tudo começou com um registro de espetáculos, principalmente musicais, e havia uma unidade conceitual bastante definida, monocromática, e buscando, ansiando a poesia entre as pautas, né? A cena, muitas vezes, ela acontece com muito mais potência entre um momento e outro, entre uma canção e outra, né? No relacionamento dos artistas no palco, eu sempre busquei muito isso no registro. Mas a fotografia de artes cênicas, ela me ensinou uma linguagem diferente, principalmente no sentido de perder o medo de fotografar quase que na ausência de luz, muitas vezes, com fumaça densa no palco, coisas que dificultam, né, a captação técnica da imagem, mas essencialmente a presença da cor na imagem, que para o teatro é essencial, não é? A cor, ela é um discurso tanto quanto aquilo que o ator está dizendo em cena. Então, para mim foi muito elucidativo essa fase de trabalhar com artes cênicas. E saindo desse período de artes cênicas, que ainda se mantém, eu comecei a sentir necessidade de captar cenas das pessoas, sem um briefing, sem necessariamente estar trabalhando para alguém. Nesse momento ainda eu não fazia os autorretratos, nem trabalhava com outro tipo de técnica, era fotografia pura. Então eu comecei a fazer fotografia de rua e comecei a entender a partir da fotografia de rua o que me incomodava, o que me inquietava, o que me deixava querendo promover alguma mudança onde eu estava. Isso começou a me dar outras ideias de produção. Então, comecei a observar mais as pessoas ao meu redor e, através delas, entender melhor quem eu era e o que eu quero dizer, quem eu sou e quem eu quero dizer. E esses conflitos, eles começaram a aparecer ainda na fotografia, nessa fase de início de experimentação com autorretratos e com essa autoanálise. Ainda era fotografia, pura e simplesmente. Mas as coisas foram caminhando, eu senti que a fotografia sozinha não me dava aparato suficiente para que eu pudesse dizer aquilo tudo que eu queria. Eu comecei um projeto captando
imagens de esculturas clássicas. E esse projeto tinha a ideia de falar estudar sobre o corpo na sociedade. Ainda não estávamos num período onde a discussão estava tão acirrada, mas a questão do corpo nu sempre foi um incômodo grande, né? Mesmo estando esse corpo inserido nas artes, no Renascimento, no Barroco, desde que mundo é mundo, desde que o homem existe. Isso era algo que me incomodava. E eu passei um período de produção também de fotografia pura, como a gente pode ver aqui. Essa foi até uma exposição que aconteceu aqui em Araçatuba. Mas isso me despertou para outros caminhos, porque eu queria falar sobre isso, eu queria trazer textura, eu queria trazer movimento para essas esculturas, e aí eu fui experimentar outras possibilidades. A ideia de trabalhar com a fotografia de escultura para falar sobre corpo, para falar sobre o nu, era exatamente desmistificar, tirar o público de um lugar de desconforto. Se eu trabalhasse como uma modelo humana, nua, muita gente talvez não quisesse ficar à frente da obra ou tivesse algum desconforto de ficar à frente da obra e pensar sobre os seus próprios valores. Então eu usei uma profundidade de campo rasa para fazer o recorte, fazer a fragmentação da escultura, sempre trazendo o autor para dentro do trabalho, né? O autor da escultura, isso é muito importante, né? Dentro das apropriações. E também para muitas dessas esculturas, elas não falavam de sensualidade propriamente dita, né? Então, o recorte, através da profundidade de campo rasa aqui, me trazia para esse universo, porque eu trazia o foco exatamente para o que eu queria. Mas então, eu entendi que o corpo nu e a sensualidade, o que o corpo representa dentro da sociedade, ele é uma espécie, ele faz parte de um conjunto de fragilidades do ser humano. E aí essa palavra veio muito forte para mim, fragilidades. E eu ampliei o estudo. Essa caixa, eu nunca tinha feito uma caixa, mas fui entender como é que fazia o recorte da caixa, e ela é toda frágil, exatamente porque eu estou falando de fragilidades, não é? E a partir desse momento, eu comecei a entender que o suporte, a materialidade da obra, ela tem que conversar em todos os momentos. Se eu estou falando de fragilidades, se eu estou falando de corpo, eu tenho que ter textura. Então eu trouxe o papel vegetal, que é uma textura de pele, para expor, né, a justificativa do trabalho. A transparência do papel me traz palavras pontuais que se misturam e que trazem essa poética sobre o corpo. Então, eu consigo, entre as imagens, entender, ler, belo, corpo, nu, natureza. A cada página, eu sinto a textura da pele na minha mão. Eu tenho uma imersão na atmosfera do que eu estou dizendo, tanto na palavra quanto na imagem. Então, a materialidade da obra, ela precisa ser pensada e precisa ser explorada para que a veracidade do trabalho seja real. Então, ele é todo costurado à mão, o encarte é um encarte único.
da caixa de artista, como a gente chama. E voltando no ponto das fragilidades, né? Eu tenho aqui um tecido que envolve esse outro braço do trabalho que nasceu e que também é um encarte bastante delicado e que se ampliou no sentido de que, como eu já disse anteriormente, o corpo ele se insere dentro de muitas outras fragilidades do ser humano. Então, ao mesmo tempo, né, que a gente pensa no corpo, na crítica sobre o corpo, hoje o que a gente mais vê é sobre a presença do corpo, né? A cor do corpo, a cor da pele. Não, tem outras coisas, outros pontos importantes sobre a presença, sobre o impacto do homem no mundo, que nós ainda somos muito falhos, muito frágeis, e é sobre isso exatamente que esse trabalho fala. Ele foi ampliado de uma fotografia pura para um trabalho misto, que envolve poesia, que envolve sensações, que envolve outros sentimentos, né? Então eu falo aqui, dentro dessas fragilidades, sobre amor, sobre vaidade, sobre não querer enxergar o que está à sua frente, sobre sensualidade, sobre medo, né? Sobre dúvidas, sobre o amparo que se dá ou não a quem necessita, sobre as prisões a que nós nos submetemos, né? Sobre o pânico, sobre a desesperança, sobre a morte, sobre o envelhecer. E tudo isso foi me construindo durante o caminho. Esse foi um primeiro trabalho misto que nasceu no processo. E foi com essa experimentação de outras percepções, outras materialidades, que eu perdi o medo de experimentar. E o autorretrato entrou para o processo, junto com a experimentação de outras técnicas. Então, a fotografia continuou, porém, eu comecei a entender, através da história da arte, a apresentação, por exemplo, a potência de uma apresentação dentro de um tríptico, como e por que essa apresentação é mais potente do que uma fotografia isolada. Para essa série, eu fiz um paralelo. Ela nasceu de um livro que eu li sobre cartas da humanidade, cartas históricas da humanidade. Então, eu separei trechos de cartas do Victor Hugo, do Henrique VIII para Ana Bolena, do Rodin para Camille Claudel, de Beethoven para sua amada imortal e de Van Gogh, que são fontes de inspiração para mim a todo instante, a história de vida desses personagens. Então esse tríptico, ele traz o trecho dessas cartas, ele traz o objeto que representa esse personagem, e ele traz a interpretação dentro da performance, no autorretrato, do artista sobre o qual eu estou tratando. Essa série foi muito gostosa de trabalhar, porque como eu estava falando de personagens antigos, e como eu já coloquei que tudo tem que conversar dentro de uma série, se eu estou falando de passado, embora os sentimentos sejam muito contemporâneos, eles não se modificam, eu queria escrever em pergaminhos, então eu aprendi a envelhecer o papel. Esse papel foi envelhecido com chá. Eu escrevi com caneta de pena, caneta tinteiro de pena,
e os objetos foram colocados e dispostos sobre esses pergaminhos envelhecidos. Todo o processo foi feito com experimentações nesse sentido, de outros caminhos, outras possibilidades. Dentro dessa experimentação com outras ferramentas, outras técnicas, nasceu uma outra série que se intitula Todos os Títulos. E ela nasceu de um fato curioso, de uma aula que eu fazia num determinado momento e que o condutor do curso me disse que eu só poderia ler aquilo que ele mandasse eu ler, que eu não poderia ler nada fora do que ele me pedisse. E eu, como leitora ávida, me senti angustiada com aquilo e, de prontidão, peguei minha câmera, fui para minha sala, peguei minha pilha de livros e sentei sobre ela e fiquei pensando sobre o que tinha acontecido. E as fotos foram nascendo. Existe um registro todo desse processo e essa parte de registro, para quem tiver interesse de se aventurar, ela é importante porque isso conta a história sobre o que você faz. Os registros, eles são tão importantes, os registros do processo são tão importantes quanto a obra em si. Então eu tenho tudo anotado. Como eu estava falando também sobre leitura, eu entendi que eu poderia levantar o assunto sobre o desuso dos livros físicos em detrimento, em favor dos livros digitais, da leitura digital. Então, como se os livros físicos estivessem no passado e as pessoas não quisessem mais esses livros. Então, eu precisava desse tom mais amarelado na fotografia. A fotografia digital foi captada em RAW, então eu tinha a possibilidade de colocar em qualquer cor que eu quisesse. Ela, num primeiro momento, foi captada em RAW, foi produzida em monocromático escala de cinza, e aí ela veio impressa no monocromático. Como eu queria modificar esse processo, fazer uma intervenção nesse processo, eu entendi que eu ia fazer isso à mão, não digitalmente. Essa fotografia expandida que a gente chama, se a gente for buscar técnica, essa expansão ela pode ser feita tanto digitalmente quanto manualmente. A fotografia expandida é um processo de intervenção na imagem, então é onde eu capto a imagem, faço a produção dentro de algum programa digital, imprimo essa fotografia, faço uma intervenção ou digital ou manual, refotografo e reimprimo. E aí então essa reimpressão é o produto final. Nesse caso, eu quis fazer uma intervenção manual, então eu fotografei numa escala monocromática de cinzas médios, usei principalmente, e imprimi nessa escala. No entanto, eu estava falando de um hábito já em desuso por muita gente, que é o hábito do livro físico, da leitura com o livro físico. Então, eu queria colocar esse universo, essa atmosfera num tempo remoto. E falando de leitura, lembrei-me do cafezinho que a gente toma às vezes para poder ficar mais tempo acordado e ler, e trouxe o café como pigmento. Mas eu não sabia como fixar o café nessa imagem, só passar numa maneira aquarelada não me dava a pigmentação que eu queria. Então fui estudar o que era
os primeiros pigmentos que foram usados na história, né, da antiguidade, dos afrescos, da história da arte, e descobri a têmpera gorda, onde os artistas diluíam, né, os pigmentos que eles encontravam na natureza em um fixador que normalmente era clara de ovo. Então eu fui experimentando carvão para deixar o pigmento mais forte. Então tem traços de carvão, a têmpera gorda feita com o ovo e o café. Depois eu tenho um spray selante por cima disso, mas todo o processo de encontrar pigmentação, ele está registrado aqui. Então, esses são os negativos, né? Como se fossem os negativos da obra. Cada um com a sua personalidade, porque cada traço de moldura traz uma fúria diferente em cada pincelada, né? Em cada dizer que essa imagem traz. E ela conversa sobre as dificuldades, os momentos de dificuldade, os momentos de prazer que todo aprendizado traz, até que você caminhe através do aprendizado que você adquiriu. Então essa série, ela me satisfez muito no sentido de poder experimentar muitas outras coisas. A textura do carvão, descobrir como é que a gente pode fazer um pigmento através de materiais que se encontram na natureza e trazer isso para dentro da fotografia. Ainda dentro da fotografia expandida, houve uma série em que a intervenção que eu quis fazer foram escritas que eu trouxe para dentro do autorretrato. Então, sobre coisas que traziam angústias, que traziam prazer, por que não também? Então, aqui nesse momento, era o autorretrato impresso, feita a intervenção manual através da escrita e refotografado para concluir o processo da fotografia expandida, que foi essa fase. Porém, nós vamos evoluindo junto com as coisas que a gente faz, né? O processo de autoconhecimento dentro da arte conceitual é isso. Isso passou a não me satisfazer mais. E eu entrei numa fase de muitos questionamentos. Então eu usei esse mesmo autorretrato, uma experimentação com tinta acrílica espatulada, que falava também de angústias. Ela se chama Sufoco, essa série, esse tríptico. Então ele evoluiu desta fase de fotografia expandida para esta fase de fotografia mista. E agora, em 2020, este processo evoluiu, processo que se chama, essa série que se chama Sufoco. Em 2019, na verdade, ela saiu do papel e veio para a escultura. Então esse sufoco, ele se materializou dentro dessa máscara, sem olhos, sem nariz, sem boca, esculpida no meu próprio rosto. Um momento de muita reflexão e que eu consegui externalizar dessa maneira. Em 2020, essa série transformou-se num vídeo, mas acredito que a potência maior dela esteja nesse momento da escultura e nesse momento da experimentação com a tinta, em que a gente observa um movimento crescente de sufocamento do personagem que aparece no papel. Muitas coisas, muitas
vezes o processo ele começa a acontecer não pela fotografia, mas por uma escrita. Eu tenho o hábito de fazer um caderno de artista, onde eu registro pensamentos, percepções, imagens que eu faço, recortes, colagens, bilhetes, poemas, falas. E essa série que se chama Baile, ela nasceu, essa imagem única, ela nasceu em 2019 através de uma escrita que também se chama Baile. 3 sinais soaram enquanto as benditas repousavam reclusas, atmosfera mágica, luzes coloridas, e uma delas, frenética, livrou-se do cárcere. Foi lenta, receosa. Quando deu por si, era mesmo um nó com a outra bendita. E emaranhadas num roupante de paz, repouso instantâneo, seguiram o baile até o último sinal, num nó. Depois dessa escrita, a imagem nasceu num políptico, num baile de cadeiras e pernas. Mas o tempo passou e talvez ela não conversasse mais tanto comigo. Talvez as angústias da escrita fossem outras, que a imagem por si só já não conseguisse traduzir. Então, em 2020, ela se transformou numa experimentação para uma instalação. Essa imagem foi fragmentada, rasgada, costurada e sofreu uma intervenção de pintura também. Quem é que chora lágrimas de sangue nesse baile e se fragmenta para se reconstruir? A ideia dessa peça é que quem veja uma possível instalação manipule essas peças mesmo e por si só compreenda os seus caminhos de reinvenção. Dentro das experimentações, esse outro trabalho também eu usei a técnica mista. Ele começou com uma pintura para falar sobre o feminino, sobre as opressões do feminino, e ele evoluiu dessa pintura para uma fotografia mista, sobreposta, né? A pintura com uma imagem, é uma imagem única também, mas que veio a se transformar num trabalho multimídia, porque ele também tem um trecho de apresentação em vídeo. Assim como esse trabalho. Inicialmente, esse pensamento muito cartesiano, reto, linear, temporal, começou a me incomodar. Eu entendi que como é que eu posso trabalhar com tanta linearidade se a própria vida não se apresenta assim? Então, ele iniciou-se dessa maneira, veio para esse outro estágio de imagem, onde as partes são mais fragmentadas e mais soltas, e também veio a ser apresentado como um manifesto em áudio e em vídeo, utilizando essas imagens. Aniquile o medo, tome as rédeas.
mesmo com tantas incertezas, celebro então hoje o dia do nascimento, não como mulher de história escrita. Hoje é o dia do nascer da mulher que questiona o estabelecido, do ser que insiste na permanência do possível, do homem que não enxerga muros nem códigos de barra, da pessoa que sonha mas não espera. Hoje é o dia do nascer de uma página em branco. Então, ainda sobre materialidade da obra, a questão política vigente também é algo que eu exploro dentro do que eu faço. Acho que qualquer ser humano, hoje em dia, por menos que queira se envolver com política, com assuntos de tanta urgência, mas que muita gente não gosta, não tem mais como se abster dessa conversa. Então, eu trouxe essa crítica sobre notícias em jornais, por isso que esse trabalho é impresso em papel jornal, sobre recortes, essa colagem também de pequenas manchetes que todos os dias vêm à tona, e sobre essa pessoa que está confortavelmente lendo seu livro no meio do caos. Quem é esse cidadão que se abstém das atitudes necessárias para que a gente veja realmente uma mudança acontecendo dentro da sociedade, né? Então essa série fala sobre isso, sobre essas atitudes de poder, né? Sobre essas atitudes de opressão, sobre essas atitudes de gerar notícias falsas, sobre a questão do gênero, sobre tantos olhos que teimam em não ver, tantas bocas que teimam em não falar e se calar, mas também sobre tantos olhos e tantas bocas que promovem um discurso distorcido da realidade. Acho que uma grande questão, sempre ouço isso, como é que as coisas surgem, como é que as ideias surgem? Constante observação, como a gente já falou, não dá para ser artista num período do dia e no outro não ser. Tudo se conecta. Os encontros fazem parte do processo, todo tipo de encontro. O encontro com outra pessoa, outro artista, o encontro com um livro, o encontro com outras obras, um encontro com situações, encontros. Esses encontros promovem conexões, uma rede neuronal de produção. Então, essa imagem aqui, por exemplo, é uma imagem que eu fiz em 2014, bobinha, quando eu estava aprendendo a fotografar em modo manual. E ela estava lá, perdida no meu arquivo. E eu me revisitei para transformar isso em outra coisa. Essa imagem, de repente, se transformou nesta outra imagem. Porque houve um momento em que a necessidade da expressão através da pintura também aconteceu. Imediatamente, quando essas pinturas nasceram, eu me lembrei dessa imagem. Eu me lembrei da conexão desta pintura com esta imagem. E eu me lembrei da conexão
desta pintura com esta imagem? E por que não falar sobre o papel da natureza, sobre o papel que o homem tem frente à natureza, frente aos impactos que a natureza vem sofrendo, né? E ao mesmo tempo, o quanto a degradação do meio ambiente traz a degradação da mente humana, do ser humano. Então, a própria força do pincel no papel, a cor escolhida, tudo isso traz um universo de pensamento, de angústias, para falar sobre esse contexto, sobre o papel, nosso papel enquanto ser humano frente ao meio ambiente e o quanto isso nos impacta. No momento, eu venho trabalhando sem pretensão de entender aonde eu vou parar, quando essa série vai terminar, sem pretensão alguma. Biografias me inspiram muito e eu estou num processo bastante imersivo com Francis Bacon e o trabalho, a obra dele me traz muito o posicionamento do homem hoje em dia, esse homem doente, esse homem distorcido dos seus sentimentos, das suas percepções, esse homem encarcerado, esse homem buscando a si próprio. Então, a obra dele tem sido uma inspiração e é nisso que eu venho trabalhando, através da fotografia expandida, nesse caso com intervenções digitais na fase de produção e trabalho em progresso. Quando termina, eu não sei.